Hoje vamos iniciar fazendo a correção da prova, né? Tirar algumas dúvidas aí, se alguém teve alguma dúvida com relação à prova. E depois já iniciamos aí com as apresentações dos trabalhos, ok? Beleza. Vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Então, vamos lá. Não vai estar exatamente na mesma ordem lá das questões de vocês, que eu acho que o programa lá dá uma embaralhada nas questões, mas vai dar para a gente fazer a correção. Aqui a primeira questão. A tendinite patelar, ou joelho do saltador, é uma condição inflamatória associada a forças de alta tensão que ocorrem sobre o tendão patelar. Isto pode ocorrer porque o mecanismo de correr e saltar, isso pode ocorrer o mecanismo de correr e saltar após o toque do pé. Gera, ou seja, né, o que vai acontecer com essa estrutura no momento da aterrissagem aí de um salto, né? Aí a alternativa A contração concêntrica dos extensores do joelho durante a extensão deste, a contração excêntrica dos extensores do joelho durante a flexão deste, o alongamento dos extensores do joelho durante a extensão do coxo femoral, a contração isométrica dos flexores e extensores do joelho, a contração excêntrica do glúteo médio durante a extensão de joelho. Só qual a alternativa que vocês colocaram aqui como correta, pessoal? Nessa primeira questão. Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim, tava travando bastante. Essa eu fiquei com bastante dúvida, porque quando eu li após o toque do pé, eu não sabia se era após o toque com o chão para saltar ou após o toque no chão para aterrissar. Uhum. Eu também fiquei com essa dúvida. Mas Mas é eu após acho o que eu coloquei. salto, né? Após para ele saltar, né? Correr e saltar. Pois é, Mecanismo de isso que correr ficou e em dúvida. saltar. Pois Aí, é, mas o após o salto toque no após o pé, que no salto. caso, né, a aterrissagem, o que iria acontecer? Acho que eu coloquei A. A? Acho que sim. E a B? Porque assim, ó, vamos pensar, se colocar, eu estou aterrissando. Quando a gente aterriza, o que acontece? Flexiona o joelho, certo? Para amortecer a queda. Certo? Certo. Então, se a gente tiver uma contração concêntrica da musculatura dos extensores do joelho, ou seja, vai esticar a perna de novo, vai esticar a perna, não vai deixar, né? Ele dobrar Vai o até. joelho. Uhum. Então não tem como ser. Já a B, contração, foi outra resposta que deram aí, a contração excêntrica dos extensores do joelho, né?
durante a flexão dele, porque ele vai flexionar no momento que você aterrissar, para amortecer a queda, né? E é excêntrica porque vai ter uma contração. Como está dobrando o joelho, ele vai estar alongando a musculatura dos extensores, embora eles vão estar contraídos para não deixar que o cara caia no chão, para segurar o movimento. Certo? Certo. O que confundiu mesmo foi após o toque do pé, porque se tivesse, tipo, isso pode correr porque o mecanismo de correr e saltar na aterrissagem gera. Aí ficaria mais fácil. Mas eu entendi. Sim. Deixa eu voltar para cá. Tá. Segunda questão. Essa aqui a gente até trabalhou em sala, né? Em uma partida de futebol, após a entrada violenta, o atleta sofre uma fratura de tibia e fíbula da perna esquerda e o árbitro solicita a entrada da equipe médica em campo para atendimento do caso. Ao chegar próximo do atleta, nota-se que sua perna está em posição característica de uma fratura desviada. O que deve fazer o fisioterapeuta nesse momento? Assinale a alternativa correta, escolha uma. Imobilizar a fratura e manter o atleta no banco de reservas até o fim da partida para tomar as providências. B. Reduzir a fratura e aplicar bolsa de gelo. C. Imobilizar a fratura de maneira que estiver a perna e transferi-lo para o hospital para a realização de exames de imagem. D. Reduzir a fratura e transferir o atleta para o hospital. E reduzir a fratura e imobilizar a perna do atleta. Qual seria a resposta? C. C, né? Isso aí é bem fácil, né? A gente não vai fazer redução de fratura, principalmente se não tiver um exame de imagem, para a gente ter certeza que não há nada ali comprometendo as estruturas, né? Porque pode aí talvez aí lesionar a inervação e gerando aí um problema muito mais sério. Portanto, melhor prevenir do que remediar. Ô, professor, qual que era a primeira mesmo? A primeira era a alternativa B, a contração bom, então. excêntrica dos extensores do joelho durante a flexão deste. A3, para melhor eficácia do resfriamento profundo, após o término da aplicação do pacote de gelo ou crioimersão, o atleta deve, alternativa A, utilizar o cicloergômetro sem carga. B, fazer exercícios de carga excêntrica. C, permanecer em repouso. D, correr e saltar. E, caminhar em terrenos planos. Qual a alternativa? C. A alternativa C, né? Não faz o menor sentido se a gente quer fazer o resfriamento do local, a gente fazer qualquer tipo de exercício que vai aquecer o local, né? Estaria fazendo o efeito contrário do que a gente quer com a crioimersão. 4. Acho que eu tenho certeza que todo mundo errou. No decorrer dos anos, surgiu um crescimento do esporte no Brasil. Foram criados leis e decretos que visam deixar o esporte mais digno e estabelecido como trabalho formal. Uma das leis criadas traz, em seu artigo 3º, 3 vertentes de manifestações esportivas existentes e reconhecidas no país: o desporto educacional, o desporto de participação e o desporto de rendimento. O último pode ser organizado e praticado de maneira profissional, caracterizado por contrato formal de trabalho entre atleta e entidade desportiva. Assinale a alternativa que traz o nome da lei citada acima. Alternativa A, Lei de Incentivo ao Esporte. B, Lei do Atleta. C, Lei Pelé. D, Lei Edwards. E, Estatuto da Defesa do Torcedor. Qual a alternativa? Sem dúvida, é isso aí. Só, professor, você faz a lei. Essa tá fácil, né, gente?
Lei Pelé, né? Ah, não é ele? Sério que vocês acharam que era a Lei Edwards? Não acredito. Meu, eu tava acreditando muito que era Edward. No meu Ava tinha esse nome aí. Ainda botei em caixa alta aqui para deixar vocês confusos. Você não vai aqui, né? Pois A é. questão mais difícil. Para dar uma ênfase ali no nome. Vamos lá. Eita. Bom. Questão 5. Com relação à classificação dos tipos de atleta, podemos definir que 1. Amador, 2. Recreacional e 3. Profissional. Aí temos ali. A primeira, apresenta uma rotina de treinamento, realiza toda a preparação para a realização da atividade desportiva, compete várias vezes ao ano e em competições ao mesmo tempo. Apresenta suporte multiprofissional e utiliza os acessórios corretos. Estamos falando de quem aí? Profissional? Profissional. Segundo, pratica atividade física regularmente, realiza alguma preparação para a realização da atividade esportiva, compete algumas vezes ao ano e seleciona as competições que irá participar. Apresenta algum suporte multidisciplinar, só que ele paga, né, os profissionais, ou tem um pequeno patrocinador, utiliza os acessórios corretos, é disciplinado e procura seguir orientações. Quem que é esse? É o recreacional? Não. Esse é o amador. O recreacional é aquele do atleta de final de semana, que pratica atividade física poucas vezes na semana, não apresenta preparação para a realização da atividade esportiva, não compete, não apresenta suporte multiprofissional, faz utilização inadequada dos acessórios e é normalmente indisciplinado. É o famoso atleta de final de semana. Então, a sequência ali é 3, 1, 2. Alternativa B. Essa aqui eu acho que teve acho que é uma das questões aí um pouquinho mais difíceis, embora eu dei uma super dica lá na aula, né? Ainda lá na... Não sei se foi na aula online que eu fiz a revisão, que eu dei essa dica, ou se foi na aula presencial. Mas eu dei uma baita dica sobre essa questão. Esquematicamente, a atividade de contração muscular pode ser representada como segue: actina mais miosina mais o que a gente vai botar ali é igual a contração muscular. E actina mais miosina menos esse mesmo elemento vai gerar ali o relaxamento muscular. O componente que apresenta as lacunas do esquema acima é ou seja, qual desses elementos que estão ali nas alternativas vão estar nas duas situações. Actina mais miosina junto com um desses elementos vai gerar contração muscular. Actina mais miosina menos esse elemento, né, vai gerar relaxamento muscular. Qual a alternativa? Não seria a primeira? É C? C. É a alternativa C. É o cálcio. Por quê? Né? Porque o que poderia acontecer de colocar uma resposta errada, né? Se entendeu o conteúdo. Deixa eu só adicionar uma pessoa aqui. Se entendeu o conteúdo, que é um erro comum de acontecer, não é estranho, é colocar a alternativa A, ATP. Mas por que não é ATP? E essa dica eu falei em sala. A diferença entre as duas situações é que o cálcio ele vai entrar, lembra lá na troponina, para fazer todo aquele processo, para facilitar o deslizamento entre actina e miosina, para gerar a contração muscular, certo? E ele vai sair da troponina, voltando lá para o retículo sarcoplasmático, continuando sendo o elemento cálcio. Então, ele entra cálcio e sai cálcio.
Já o ATP, ele entra ATP lá na cabeça da miosina, mas ele não sai ATP. Ele é quebrado, ele é hidrolisado. Então não vai ser ele saindo. Entendeu? Sim. Então, na questão 6, alternativa C, cálcio. A 7, essa aqui a gente conversou bastante também em sala de aula, embora a gente não trabalhou a questão em si, mas essas fases de tratamento a gente falou bastante, né? A tendinopatia do supraespinhoso é uma lesão que apresenta-se frequente em esportes como vôlei, handebol e natação. Normalmente, essa lesão é decorrente de movimentos repetitivos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de processo terapêutico de acordo com o quadro clínico dessa patologia. Né? A gente já falou várias vezes sobre essa sequência que a gente vai utilizar também até no próprio atendimento convencional, só que o que vai mudar é a dinâmica desse tratamento, né? E algumas coisas que a gente não vai estar fazendo, né? Mas a sequência é bem parecida no atendimento convencional também, aí em clínica. Qual a alternativa aqui, pessoal? É a B? A D? Vamos ver. Analgesia, aumento de força, aumento de resistência, aumento de flexibilidade, treino sensório motor e treino de gesto esportivo. Pra mim era C. É a C, né? A C, vamos ver. Analgesia, recuperação de ADM, aumento de força muscular, aumento de resistência muscular, treino sensório motor e gestos desportivos. Que é exatamente o que a gente conversou em aula, né? A primeira fase, lembra? Analgesia, edema e ADM. E não está tudo envolvido numa mesma fase, né? Depois a gente vai trabalhar o fortalecimento muscular, que é exatamente para dar força, porque não adianta você, por exemplo, fazer o trabalho de equilíbrio se essa musculatura não está forte. Porque por mais que ela mande a informação correta lá para o nosso sistema nervoso central, a hora que ele mandar a ação motora, o músculo não vai ter força suficiente para contrair e ele vai se lesionar novamente. Então não faz sentido. Então tem que fortalecer primeiro. Aí depois a gente trabalha a parte de resistência muscular, né? Já começa a trabalhar aí até um certo condicionamento. Aí sim, em final de tratamento, a gente começa com treino sensório motor, ou seja, propriocepção, e antes ali de entregar o atleta de novo, né, a voltar para a sua atividade, o treino de gestos esportivos, né, que também vai ajudar tanto na parte de condicionamento físico, quanto também na questão de segurança, né, dele sentir que a lesão realmente está curada e ele vai, sem dúvida, apresentar uma condição muito melhor na volta à sua atividade. Então, a 7, alternativa C. A 8, mais uma daquelas questões dadas, né? Na síndrome do piriforme ocorre uma compressão do nervo. Qual nervo que é? Qual? C. Alternativa Ciático? C. Essa eu não respondi porque não tinha ciático. Que também pode ser chamado de esquiático. Né? E eu botei dessa forma exatamente para ver o que vocês iam colocar, mas eu acredito que eu acho que todo mundo acertou essa daí. Sim. Outra questãozinha dada, que a gente trabalhou em aula também. Entidade criada em 2003 com o intuito de reunir de forma científica e cultural, organizar e realizar congressos, jornadas, promover intercâmbio e parcerias entre profissionais e entidades ligadas
a fisioterapia esportiva. Assinale a alternativa correta referente ao texto base. Qual a alternativa? SONAF? SONAF. B. Exato. E a última questão, também falado muito em sala de aula, né? Bastante em sala de aula também. Assinale a opção que indica o receptor considerado sensível ao estímulo de estiramento muscular. Qual a alternativa? Letra Oi? Não é a C? Letra A. É a C. Sem dúvida. A dúvida seria entre essas duas, né? Porque ambas são receptores sensitivos bastante importantes, né? Que vão gerar essa informação proprioceptiva ali para o nosso sistema nervoso central. Porém, uma delas vai ser no momento de estiramento e a outra de uma contração excessiva, né? O da contração excessiva é do órgão tendinoso de Golgi, que está localizado lá na região do tendão. Ele vai estar hiperexcitado, né? Ele vai ter essa sensibilidade aumentada no momento de uma contração excessiva da musculatura. Agora, como diz a questão, no momento de um estiramento da musculatura, vai hiperexcitar o fuso neuromuscular. Portanto, alternativa C. Certo? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Não, tudo certo. Tranquilo, né? Portanto, agora podemos iniciar aí as apresentações. Quem está disposto a fazer a primeira apresentação? Se não quiserem também eu posso ler um nomezinho aqui e pedir para apresentar. Acho que pode ser a gente. Então, pode ser vocês. Fernanda? É, mas tem que ver se as meninas. Se pode ser elas, né? Por mim, tudo bem. Então pode ser, Fernanda. Por mim também pode ser. Então já são 2 votos. Tá, vocês estão ouvindo, gente? Sim. Pode Daí eu ser. vou começar a compartilhar a tela. E foi um sim com raiva ainda. Não. Ô, mãe, tô na aula, tá? Oi, vocês estão ouvindo? Que daí eu vou compartilhar a tela. Pode compartilhar. Pode começar, Fernanda. Tá, peraí. Foi? Minuto que demora um pouquinho. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo a tela do teu celular, eu acho. Vou botar. Então, ô Japa, cheguei. Estão vendo o slide? Beleza, Mari. Agora sim. Então, pessoal, quem não estiver apresentando pode desligar aí os microfones. Para poderem apresentar. Pode começar aí, pessoal. Pode começar? Pode. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do tênis. Eu não achei nada concreto, são muitas versões diferentes, mas a mais comum que dizem é que o tênis foi praticado pela primeira vez pelos persas
e egípcios na antiguidade, e eles jogavam com as mãos. Depois de um tempo, houve uma série de mudanças até chegar ao jogo que a gente conhece hoje. Para chegar nisso, foi originado na Índia. Depois de algum tempo, foi mudado pelos ingleses em 1875, até chegar ao jogo que a gente conhece hoje. É um jogo que pode ser jogado individualmente ou em duplas, ao ar livre ou em espaços cobertos. A largura da quadra depende do número de jogadores para partidas individuais e para partidas em duplas. Existem 3 tipos de superfícies. Pode passar, filho. A quadra de saibro, ela é feita de pó de tijolo. Ela favorece jogos mais lentos e no fundo da quadra. Pode passar. A quadra de grama, ela é feita de grama, né? E favorece jogos mais rápidos e intensos. A quadra de piso, ela é feita de concreto e borracha e favorece trocas de bolas mais rápidas. Tá. Sobre a atuação do fisioterapeuta com os jogadores de tênis, o fisioterapeuta atua durante a semana toda com os jogadores. Seu apoio passa pela concentração do pré-jogo até o final do jogo e no processo de recuperação dele após a partida. O fisioterapeuta atua no acompanhamento dos treinos de aquecimento, alongamento prévio, cerca de meia hora antes da partida. Após esse aquecimento, inicia-se o processo de concentração, que em muitas vezes eles se reúnem para realizar intervenções como aplicação de bandagens, alongamentos e técnicas de liberação miofascial. Aí na parte de avaliação, durante a avaliação do atleta, o fisioterapeuta sempre pergunta se ele conhece o equipamento que ele usa, né? A maioria deles não sabe nem o peso da raquete, qual corda utiliza e muito menos a tensão usada. Ainda em avaliação, é feita a avaliação isocinética, avalia a força muscular, avaliação da pressão plantar, avalia a pressão exercida na planta dos pés, solicitados durante o equilíbrio em pé. Será recomendada uma palmilha proprioceptiva, se for o caso. A avaliação biomecânica através de câmeras de vídeo será realizada para verificar a eficácia da técnica e se há sobrecarga articular. E junto dessa avaliação também é feita com uma equipe multidisciplinar e juntamente com o médico fisiologista, poderá ajudar a verificar se há alguma disfunção metabólica importante interferindo em sua performance física e mental. Aí, depois dessa avaliação, trabalhado também um trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção, além de orientar o esportista sobre todos esses fatores, atua principalmente na correção dos desequilíbrios estruturais do corpo, fortalecimento de toda a cadeia muscular, que são exercidos durante o gesto esportivo, e é claro que tudo isso de uma forma funcional e específica do esporte. Para otimizar o trabalho de prevenção, sugerirmos aí essa parte da avaliação que eu comentei anterior. E aí, dentro dessa prevenção, o fisioterapeuta também dá algumas dicas de como jogar com as raquetes adequadamente, se proteger do sol, dobrar bem os joelhos na hora de sacar, se estiver com dor forte nas articulações, ele fica um período sem jogar, e muitas outras, assim, sempre respeitando o limite de cada atleta. É isso. As principais lesões no tênis.
O cotovelo, a lesão ocorre principalmente em iniciantes ou aqueles que jogam com uma só mão. Quando é realizado esse movimento com frequência, ocorre também um desgaste dos músculos extensores da mão e do punho. E o ombro, é comum o tenista sentir dor no ombro, pois as articulações sofrem Caio, pequenas traumas cada vez que realiza um saque. E no quadril, essa lesão no quadril é causa porque os movimentos do tênis exigem uma grande amplitude de movimento e aumentam o impacto das articulações, muitos movimentos de rotação e mudanças bruscas de direção. Na lombar, é uma das partes do corpo onde ocorre o maior número de lesões nos tenistas, pois o movimento causa sobrecarga na coluna e movimentos de topspin geram uma sobrecarga ainda mais. Quando o jogo é realizado no saibro, é necessário tocar com mais força nos movimentos para gerar velocidade. Agora, no joelho, por ser uma articulação complexa, com diversos ligamentos e estruturas do joelho, acaba sendo uma das principais regiões que sofrem lesões em todo o esporte. Além do risco de rotação, é a principal causa de lesão, por conta que acaba sobrecarregando essas articulações. E é isso. Tá. A lesão que a gente vai falar, o tratamento, né, a escolhida, é a epicondilite lateral, que é o cotovelo de tenista, que é uma lesão bem comum. Ela é gerada porque o tenista, se ele não fizer um treinamento correto, ele faz um movimento de extensão de punho e de dedos muito repetitivo. E aí vai aumentar a tensão muscular dos músculos extensores de punho e dedos, né? E vai gerar uma sobrecarga articular e, consequentemente, uma inflamação na origem dessa musculatura, que é no epicôndilo lateral. A Marília falou ali sobre o que é feito na avaliação, anamnese. Às vezes pode usar um exame de imagem, só que geralmente não é necessário, porque a dor é bem clara, assim. Pode fazer o teste específico, que a gente teve membros superiores aula com o professor, que é o teste de Cosen, que vai palpar o epicôndilo lateral e vai resistir à extensão de punho do paciente, ele vai relatar a dor. Então, é bem difícil fazer algum exame de ultrassom ou de ressonância. E na primeira fase, o que pode ser feito, que é importante fazer, para analgesia, a crioterapia e o TENS, é bem legal. E o laser, também eu achei bem interessante falar dele, porque ele ajuda muito na reparação tecidual, na cicatrização. Então, para diminuir esse processo inflamatório, para reparar o tecido, a origem dessa musculatura, é interessante. E a terapia manual, a liberação miofascial daquela área ali, eu coloquei a imagem só para lembrar onde que fica, né? O epicôndilo lateral é no úmero e a origem da musculatura é ali. E fazer uma liberação miofascial, porque essa musculatura ela vai ficar muito tensa e essa liberação vai liberar, né, o tecido, vai aumentar a vascularização, vai trazer um pouco mais de relaxamento. Tem que iniciar daí. Essa é a minha irmã, gente, ela serviu de modelo para eu fazer os testes. Alguns são imagens, alguns são vídeos. Não sei se dá para ver direito ali na primeira imagem, mas ela tá com o cotovelo direito um pouco menos estendido do que o esquerdo, que é uma coisa que geralmente acontece, essa diminuição da amplitude de movimento, porque gera uma rigidez muscular e articular, daí ele acaba não conseguindo fazer extensão. Para melhorar isso, existem muitas mobilizações que podem ser feitas, até acho que o professor uma vez fez na sala, da cabeça do rádio ali, dar uma mobilizada, ou tem esse exercício que eu coloquei ali, que eu gravei, que ela mesmo faz. Deu para ver? Sim. Que aí ela vai fletir o cotovelo até a altura do ombro e ela solta o braço. E aí ele cai, isso vai, repetidas vezes, vai gerando vai soltando um pouco a articulação, ela vai conseguir essa melhora da mobilização.
Depois, na transição ali, eu acho que é legal fazer os alongamentos. Eu coloquei essas duas imagens, que se fizer da primeira forma ali, ele gera um alongamento e para potencializar, não estou mais sentindo alongar, quero potencializar, pode fechar a mão, porque daí vai gerar uma tensão também na parte dos dedos, né, da musculatura que está presente nos dedos, e aí faz esse movimento. Pode fazer 3 séries de 30 segundos do alongamento, ou 3 de 20, 2 de 30 também. E essa aqui é outro tipo de mobilização que ela pode fazer para pronação e supinação, que o paciente mesmo pode fazer. Aí ela vai o máximo que ela consegue para um lado e o máximo para o outro, para fazer a pronação e a supinação. Depois, para iniciar um fortalecimento, a gente pode fazer a contração isométrica dessa musculatura. Eu achei legal essa imagem porque eu não sei se sou só eu, mas eu senti dificuldade de fazer contração isométrica ali. E fazer essa estabilização ali no punho para fazer a contração isométrica, eu achei que ficou bem mais fácil. Aí pode fazer dessa forma. 6 séries de 6 segundos. Contrai 6 segundos, relaxa. Depois descansa, faz de novo. E aí repete assim para gerar o fortalecimento. Aqui tem mais 2 exercícios. Os meus pesos são maravilhosos, né? Eu não tinha halter, daí foi de garrafinha mesmo, gente. Esse aí faz o fortalecimento da musculatura, que faz a extensão de punhos e dedos, e fortalece de uma maneira geral toda a musculatura do antebraço, porque no outro ali ajuda nos sinergistas da flexão de cotovelo também para fortalecer, para evitar compensações, né? Esses outros aqui, ela vai estar realizando a extensão de punho. Aí nesse primeiro, ela está fazendo com o cotovelo fletido, pegando o extensor curto do carpo, que está no epicôndilo lateral. E nesse outro aqui, ela está fazendo no extensor longo do carpo, que ele está inserido um pouquinho mais para cima. Aliás, ele se origina um pouquinho mais para cima do epicôndilo, mas aí pega bem completo a musculatura que faz a extensão, né? Esse aqui, eu tive que adaptar, né, gente? O ideal seria um halter, como é que é o nome daquela fita elástica? Mas aí eu tive que fazer com um fio de roupão e uma garrafa mesmo, que é assim mesmo, né, gente? Mas aí, ó, ela tá fazendo já um fortalecimento um pouco mais diferente, um movimento um pouco mais dinâmico, exercício. E aí ela vai fazendo a contração concêntrica, né, dos extensores ali, vai trazendo para cima o peso. E depois ela vai fazer ao contrário também. Ao contrário, ó. Descendo devagar o peso. E o peso também varia muito conforme o condicionamento, né? No começo a dor é bem impossibilitante, depois vai melhorando. E de propriocepção eu achei um pouco difícil de achar exercícios de propriocepção para cotovelo, daí eu achei interessante esses para mão, embora a prancha seja um legal para cotovelo, se ela ficar com o braço esticado, eu acho que também para ombro, né? E aí aquele ali da bola, em que ela vai descarregar o peso dela em cima, né? Aí ela vai esticar bem o cotovelo. Se ela quiser ficar com um peso maior sobre a bola, daí ela vai mais para trás. Se ela quiser descarregar menos peso, ela vai com os pés mais para frente. E aí ela tem que subir a bola, descer a bola e depois fazer um movimento de sentido horário e anti-horário. Associado a isso também dá para iniciar o condicionamento físico, né? Alguns outros exercícios, porque nessa fase o paciente já está bem melhor. Aí pode colocar outros exercícios de condicionamento de uma maneira geral, para lombar, para os outros movimentos do tênis, mas eu não entrei muito nisso porque a gente escolheu essa patologia, né? E o gesto desportivo. Eu peguei esse vídeo, eu vou falar e depois eu vou mostrar o vídeo para vocês.
o que é importante, a Lid falou ali de um movimento chamado top spin, acho que é isso, e tem o backhand, que é quando o tenista ele vai pegar a bola no lado não dominante, o cara é destro e ele vai pegar a bola no lado esquerdo, e aí ele vai ter que virar o corpo para poder rebater essa bola. E aí, às vezes, ele vira o corpo e depois, na hora de rebater a bola, ele vira de novo para frente. Ele tem que permanecer de lado. E quando ele rebate a bola também, o punho às vezes fica oscilando muito, não fica um movimento limpo, quando ele tem que ficar bem corrigido. E é interessante essa maneira que ele fez aqui, que o movimento, a bola vem lenta, então a gente consegue ver o movimento, ver o que precisa ser mudado do movimento, corrigido, para o corpo entender a dinâmica do movimento. Eu tenho que fazer primeiro pegar a raquete, depois eu preciso virar o meu corpo, depois eu preciso rebater e assim sucessivamente. Repara que ele não vira o corpo para frente de novo depois que ele rebate. Não na mesma hora, tô rebatendo, tô girando. Não, primeiro ele rebate, depois ele vira. Descarrega o peso também na perna da frente. E ele não oscila o punho, o punho dele vai reto. Então, evita também essa questão ali de não rodar enquanto faz o movimento, evita uma rotação excessiva ali na área do quadril, da coluna, na verdade, que gera muitas lesões. Até acho que foi o Guga, né, que teve uma lesão de quadril, então é bem interessante isso também. Alguém quer falar mais alguma coisa das meninas? Não. Então é isso. Não. Certo. Pessoal, alguma pergunta, os colegas? Não. Então, meninas. Ai, misericórdia. Não, só tenho... Você viu a minha irmã, tadinha? Misericórdia. Ela ficava Só. fazendo careta, ela queria rir. Só tenho a elogiar, porque ficou muito bom, muito bem apresentado. Tá? E o interessante é que já deu para ter uma ideia, tipo, estamos na pandemia. Como é que vamos fazer com o atleta se não dá para ir para uma academia, não dá para fazer alguma coisa nesse sentido agora, né? Já tem aí formas de você poder trabalhar mesmo em casa, né? Então, você já tem até aí um material, por exemplo, até para fazer um atendimento domiciliar, com as coisas que as pessoas têm em casa mesmo. Achei bem interessante, bem criativo, tá? Ficou bem legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Até a minha irmã, engraçada, ela fazendo esses exercícios ali da extensão de punho e dedo, e aí a gente tinha, vai Maria, repete, ficou muito rápido, ficou mais devagar, faz de novo. Aí ela, meu Fê, olha que meu braço já tá tremendo. Tadinha. Mas que bom que deu certo. É isso, então. Aí. Muito bom. Deixa eu parar de compartilhar a tela agora, misericórdia. Deu certo? Deu. Beleza. Pessoal, agora quem é o próximo? Podemos ser nós. Temos um vídeo, vamos ver se vai rodar. Vai lá, Lucas. Vou tentar. Pode compartilhar aí. Estão vendo minha área de trabalho? Não, já vai entrar. Tá. Foi. Beleza. Vamos ver se vai sair áudio aí. Vocês conseguem escutar? Escutar, não. Não sai áudio nenhum? Não dá pra ouvir nada, Lucas. Não. Né, não ouvi Dá não. pra ver. Pá. Vou tentar passar pro celular então, peraí. Ô, Lucas, se tu tiver de fone, o som vai pro fone. Não sai do computador. Será? Vou tirar o fone então.
Continua sem som. Não estou me ouvindo. Tá, deixa eu tentar pausar. Tá travando um pouco, graças a Deus. Vou tentar entrar pelo celular, então. Tá. Pessoal, só não esqueçam de mandar esses trabalhos para o meu e-mail, tá? Beleza. Ai, eu não consigo mandar por e-mail por causa dos vídeos que eu coloquei. Eu tentei mandar para as meninas por e-mail, por WhatsApp, mas ele ficou muito grande. Na verdade, faz o seguinte, salve em PDF. Não vai aparecer os vídeos, mas pelo menos tem o material ali. Ah, tá, beleza. Eu vou tentar, daí eu te mando. Qualquer coisa a gente fala, eu te mando mensagem no WhatsApp se eu não conseguir, mas eu vou tentar. Uhum. Thaís, quer tentar pôr pelo celular aí, que aqui tá travando bastante. Eu vou tentando aqui também. Ô, Lucas, e se tu, tipo, dá play no celular e no vídeo ao mesmo tempo? Como assim? Tipo, dá play no celular, pra sair só o áudio e o link tá transmitido no vídeo, entendeu? Eu transmito a tela do computador? Tipo, eu vou tentar aqui, peraí. Tá. Deixa eu ver se vai dar microfonia aqui. Eu vou abrir o vídeo de novo. Beleza, agora eu vou abrir o áudio do celular. Sai algum som? Dá pra ouvir que tem um som, mas eu não consigo entender o que é. É. Eu tento Vai. aqui. Deixa eu tentar colocar do começo de novo, vou deixar alguns segundos, daí eu pauso. Da microfonia, né? Ô, Lucas, quer que eu tente, sei lá? Oi? Quer que eu tente? Eu vou tentar. Tenta aí. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Só um pouquinho. Calma aí, galera. Eu tô conectando aqui no bagulho.
parei, tá? Velho, faixa. Ô Lucas, vê se tem alguma coisa na configuração aqui do aplicativo de alto-falante, alguma coisa assim. Não achei. Agora a Thaís está tentando, não. Mas antes eu não vi nada disso. Tem umas 3 bolinhas aqui. Pera aí. Como é que eu compartilhei a tela, gente? Acho que agora Falando um pouco sobre a história, acredita-se que o boxe surgiu na Idade da Pedra, pelos conhecerem as armas de autodefesa dos humanos. Mas com base em registros arqueológicos, o boxe como esporte de entretenimento já era utilizado no ano de 3000 a.C., no Egito, nas festas de Faraó, onde eram colocados homens despidos para entre-si. Já no ano de 688, eles pegaram a necessidade de regras para refinar o transformando nessa modalidade, lutadores usavam de couro para proteger as mãos e aumentar a resistência do adversário. Já no Império Romano, usavam luvas de metais, o que era bastante violento e quase todas as lutas terminavam em morte. Em 1880, o boxe ganha brilho, onde na Inglaterra foi estabelecido o uso de luvas e regras para preservar essa luta. Em 1904, ocorre o grande marco do boxe. Ele é incluído nos Jogos Olímpicos com 7 categorias de peso. Nesse dia em diante, o boxe fez parte de tudo isso, exceto em Estocolmo, em 1912, pela prática ser proibida no país. Conquistando seu espaço, deixou de ser um esporte sangrento de vida ou morte e virou um tema de guerra e uma modalidade comum praticada por diversas pessoas. Eu acho 3 fases. Cara, tá travando muito, não tô vendo pra passar assim. Se não sai na ordem. É, tá travando bastante. Ô Lucas, pega o slide lá, vê se dá. Toca o slide. Vou colocar o slide então.
Foi? Oi. Sim. Tá, beleza. Vamos apresentar o trabalho, então, sobre fisioterapia no solido atleta, sobre boxe. Somos o grupo eu, o Juan e a Thaís. Tá dando para escutar, beleza? Dá para ouvir. Show. A Thaís, eu acho que vai começar falando sobre a fratura. A gente queria pegar uma lesão mais específica para falar, então a gente escolheu essa fratura de Venet, que é uma fratura na base do polegar, mais ali na junção do trapézio com o primeiro metacarpo. Lucas, pode passar aqui. Uhum. Então, tem duas maneiras mais comuns de acontecer, que é a queda com a mão espalmada, ou quando se golpeia uma superfície muito dura. E algumas luvas do boxe, elas geralmente mantêm o 10 abduzido, o que acaba facilitando muito a fratura. Pode passar. Daí só os sintomas, né? Dor, instabilidade da primeira articulação carpometacarpiana, impede movimentos de pinça, edema, hematoma, deformidade e a perda da sensibilidade do polegar. Agora o caso clínico. O Juan tá ouvindo? Tô ouvindo. Antes de começar a falar sobre o caso clínico, só uma curiosidade sobre os dois personagens que a gente utilizou no exemplo. Mike Tyson e o Evander Holyfield. Acho que depois do professor Edwards aqui, o mais velho da turma sou eu. Então, a maioria talvez não se lembre, não conheça. Mas nos anos 90, os dois fizeram a luta do século. Teve uma polêmica que o Mike Tyson mordeu a orelha do Evander Holyfield, a luta foi encerrada, deram o título pro Holyfield, e no fim virou filme depois essa história, e até hoje é bem polêmica a história em volta dessa luta. E daí, como o nome dos dois está no nosso exemplo aqui, só uma curiosidade para explicar para o pessoal. Paciente Mike Tyson, lutador de boxe, sofreu uma fratura na base do primeiro metacarpo, localizado na articulação carpo-metacarpiana, durante uma luta onde o juiz interveio devido à grande dor que o lutador apresentava, finalizando a luta e declarando o vencedor Evander Holyfield. Imediatamente, Mike Tyson foi encaminhado ao hospital, onde após exames de raio-x ficou clara a extensão e a gravidade da lesão. O tipo de tratamento escolhido foi o conservador, onde o polegar foi reposicionado e imobilizado. A consolidação óssea foi acompanhada semanalmente por meio de raio-x. Após 4 semanas de imobilização e exames, verificamos que a fratura estava consolidada, então começamos a sua reabilitação. Fizemos o procedimento da anamnese, inspeção, palpação e definimos que o plano de treinamento, que consistia em neutralizar os efeitos de ser imobilizado, que seria a perda de amplitude de movimento e a perda de força, o inchaço e a dor. E só explicando sobre a opção de fazer o tratamento conservador, foi porque em alguns raros são as vezes que eles usam tratamento cirúrgico nos atletas, até pelo fato da recuperação, como ele é um atleta já de alta performance, para não manter tanto tempo esse atleta inativo e manter ele mais ativo, mesmo lesionado, aí a opção foi feita o tratamento conservador e não cirúrgico, para não ficar tanto tempo afastado, até porque o professor tinha explicado já tempo de salário, gastos, essas paradas, patrocínio, entre outros. Agora o Lucas vai falar as etapas da recuperação. Beleza. Como o Juan e a Thaís falaram, o local da fratura foi carpo-metacarpiana, então é ali no primeiro metacarpo, que seria do polegar, entre ele e o trapézio, que é o osso do carpo, que fica logo abaixo da base do metacarpo do primeiro dedo. Foi ali que ele quebrou. Todo mundo escutando, beleza? Sim. Sim. Agora eu sinto que o professor fica. Todo mundo escutando? Silêncio mortal, tá ligado? Nunca mais eu deixo de responder. Vamos lá.
Então, a primeira etapa, eu coloquei ali entre parênteses 3 sessões de 45 minutos, uma por dia. Peraí, eu acho que não foi para vocês ainda. Ô, a Lucas, tela. só muda o slide ali. Isso aí. Aham, é que não tinha ido, foi mal. Então, a primeira etapa, 3 sessões de 45 minutos, uma por dia, por 3 dias seguidos. Esses números eu coloquei bem simbólicos, porque depende do paciente, né? Isso depende de paciente para paciente, mas se tratando de um atleta de alto nível, eu coloquei esses números fantasiosos, porque poderia ser uma realidade diferente. Então, a gente realizou liberação miofascial devido às aderências da imobilização e leve edema. Cinesioterapia, mobilizando toda a mão e punho do paciente, respeitando o limiar de dor, que sempre o que vai nos dizer até onde o paciente suporta é a dor. No fim da sessão, realizamos ondas curtas por 15 minutos. Lembrando que as ondas curtas, por tanto período de tempo, deve ser numa fratura não muito aguda, porque ela gera calor, né? A fim de diminuir dor, espasmo e edema, causando vasodilatação e melhor circulação na região. Mudando aqui de slide, já vai aparecer aí. Foi? Bom, a segunda etapa seria a etapa de fortalecimento. Então, eu coloquei ali novamente 4 sessões de 45 minutos, realizadas com intervalo de um dia. Fez alongamento com método de facilitação neuromuscular proprioceptiva e os exercícios de fortalecimento de dedos, mãos, punho e braço. Eu tenho aqui alguns exercícios, na primeira imagem ali do elástico, que ele faria esses movimentos fortalecendo os músculos do polegar, que foi o mais afetado. Uns outros de fortalecimento de punho ali embaixo, ali no meio com aquela massinha que tem uma resistência considerável, ele tem que fazer um movimento de pinça em aperto ali, também gerando fortalecimento. E um com a bolinha, um outro, eu não lembro o nome desse equipamento, com a molinha ali, mas que também gera fortalecimento. Então esses são alguns exercícios para fortalecimento muscular para dedos e mãos, e agora o próximo eu tenho alguns de braço. Esse primeiro ali eu achei tipo bem tecnológico, sei lá. Eu coloquei só porque ele existe, mas não que a gente vai ver ele alguma vez ou que é obrigado a usar. Logo do lado ali já tem o halter, que é o mais comum, então ele realiza movimentos de flexão de punho, extensão de punho, pronação, supinação, fortalecendo ali também o antebraço. E esses são os movimentos de fortalecimento, lembrando que a gente está na segunda fase. Próximo slide agora, já vai aparecer. Chegamos agora então à terceira etapa. Coloquei 4 sessões de 45 minutos, realizadas com intervalos de um dia. Agora o foco é a propriocepção, início do condicionamento físico, buscando coordenação motora, controle fino de dedos e punhos. Como é uma lesão na mão, a gente focou bastante nisso. Então, os exercícios ali só para a mão, com a bolinha, vários exercícios, pinça, aperta, coloca no chão, para criar realmente uma propriocepção. Tem aquele, eu não coloquei a imagem, mas tem da bola, que nem a tira o equilíbrio ali para ele criar essa propriocepção. E aqui embaixo tem uma bola também, já numa etapa mais avançada, na terceira etapa, onde ele precisa de força muscular. Agora, o próximo é a quarta e última etapa, já vai aparecer. Essa é a etapa dos gestos esportivos, né? E performance do atleta, então eu não coloquei tempo ou número de sessões, que como é provavelmente fisioterapeuta do Mike Tyson, seria do grupo ali, que estaria sempre com ele, não seria um atendimento clínico, então seria incorporado ao treino e pelo tempo necessário que devesse durar, né? Essa fase do gesto esportivo e performance do atleta, realizando movimentos do esporte com saco de areia, por exemplo, que é muito utilizado, e sparring com um treinador a fim de retorno ao esporte, para ter mais uma sensação de luta corpo a corpo, mas antes de uma luta oficial. Aí ali embaixo, o pular corda é um exercício muito utilizado por pugilistas, melhora muito a agilidade com os pés, além de trabalhar a musculatura de punho e braço. A gente sabe que o punho fica ali
meio paradinho quando você pula a corda da forma correta, mas essa contração isométrica ali gera um pouco de fortalecimento também. Alguém mais tem alguma coisa para falar do nosso grupo? Não, por mim pode encerrar já. Aqui não tá rolando. O vídeo, como não rola, aqui eu vou tentar mandar no WhatsApp pra galera, que o professor, pelo menos. Tá... Boa. No vídeo fala bastante coisas da história, principalmente, e também do papel do fisioterapeuta e das lesões, que é mais ou menos isso. O fisioterapeuta vai atuar tanto na prevenção, no tratamento e na recuperação do esporte. E a história é bem interessante sobre como surgiu. A gente vai mandar no WhatsApp, infelizmente não deu para passar aqui. Então é isso aí. O último slide, que é o mais interessante. Cadê? Não vai aparecer. Já apareceu para vocês? Ainda não. Não. Tá indo. Aí. Tinha que acabar com piada de tiozão. É isso aí. O vídeo vocês vão ver também tem umas partes bem legais, vocês vão gostar. A gente manda pra vocês. Vou parar de compartilhar a tela. Então, pessoal, alguma pergunta? Não. Então, pessoal, também gostei bastante do trabalho de vocês. Depois eu quero também esse vídeo aí para ver a questão da história ali, que é a única coisa que faltou. Mas foi bem legal. A lesão bem falada, as fases feitas corretamente, bem tranquilo. O único detalhezinho do trabalho que eu tenho que falar, até para que vocês não cometam esse erro em momentos que forem aí fazer o seu as suas cartas para o médico, né? Ou fazer alguma coisa, algum relatório, né? Evolução de paciente, que é a utilização da palavra sessão. Que ali vocês colocaram sessão com C cedilha. Porra, colocaram não, eu coloquei, caraca. É com 2 S? É que assim, a palavra sessão com C cedilha, ela também existe. Talvez por isso que não apareceu nada de correção, alguma coisa nesse sentido. Não, apareceu correção. Por isso que eu tinha certeza que estava certo. Que eu botei lá no PowerPoint e corrigiu sozinho. É que sessão com C cedilha é no sentido de repartição. Por exemplo, o teatro ali tem 3 sessões. Aí essa por sessão exemplo, AVA. Exatamente. Exatamente. É dividido por sessões, por etapas, né? Aí é sessão com C cedilha. Agora, sessão de reunião, consulta, aí é com 2 S. E sessão de mercado também. Também que é. Exatamente. Mas a sessão de consulta é com 2 S. Tá? Perfeito. Detalhezinho, mas que é importante aí para a gente não escrever errado aí nos nossos relatórios. Beleza? Beleza. Mas, no mais, tudo muito bem feito. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Deixa eu dar tempo aí de mais uma equipe. Talvez 2. Quem vai ser o próximo? Vamos! Então, vamos! Quem é o próximo aí? Ou eu posso falar um nome aqui, se vocês acharem melhor. Melhor chamar, professor. Melhor chamar porque tá foda. Vou botar o dedo aqui, vou fechar o olho, vou botar o dedo Cala em a nome. boca. Vamos lá, botei o dedo, deixa eu ver quem foi. Jennifer.
Oi, prof. Oi. Eu não sei se a Suelen falou com o professor, mas eu fiz o trabalho com ela e ela teve um problema e não pôde entrar na aula hoje. Aí eu não sei se o professor... É que eu sei bem pouco, na verdade foi erro nosso, que eu também não lia muito bem a parte dela, daí... Mas se quiser eu posso falar. Tá. Espera aí, então, vou apontar o dedo para outra pessoa. Aí. Luana. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, a gente está com nosso trabalho separado, tudo pronto, só que a Jennifer, ela teve que fazer hora extra no trabalho dela e ela não chegou ainda. Aí ou a gente apresenta sem ela, ou espera ela chegar, professor. Na verdade, a gente sabe a parte dela, dá para apresentar, só que daí eu não sei porque ela ficaria sem nota, né? Só que ela pediu pra gente esperar, sabe, prof? É que ela trabalha se em der- shopping. Shopping mudou de horário agora. Tá até às 8 da noite. E ela disse que saiu de lá às 8 horas, só que ela não chegou ainda. Porque ela tá de carona. Deixa eu mudar a pergunta, então. Quem é que tá com todo mundo e com o trabalho pronto aí? Tá, ok. Vou continuar apontando o dedo. Até achar alguém ou ouvir a próxima desculpa. Vamos ver. Breno. Boa noite. Tá pronto para apresentar? Eu tô. Só que a gente tá com um problema de uma também não tá na chamada. Mas, por mim... Quem é que não está? A Stephanie, ela não vai conseguir falar. Ah, mas... Nem a Stephanie, nem a Jéssica, que elas estão sem... A Jéssica tá sem áudio. Não tem problema, pode apresentar vocês. Ela participou da construção do trabalho, não participou? Sim. Então não tem problema, pode apresentar. Deixa eu ver. Eu acho que foi enviado no seu e-mail, professor. Consegue abrir? Vocês não conseguem compartilhar? É que é o celular da... Peraí, deixa eu tentar. Onde é que tá? Avisa se foi aí. Não, Por ainda enquanto, não. nada. Já vai abrir. Agora foi. Oi? Então, boa noite. Nosso trabalho é sobre fisioterapia na saúde do atleta na atuação do tênis de mesa, do esporte tênis de mesa. Tá dando de ouvir? Tá travando? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá dando de ouvir certinho. Então, nosso trabalho, o grupo, é eu, a Bianca, a Jéssica, a Patrícia e a Stephanie. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história do tênis de mesa. O tênis de mesa, ele começou em meados do século XIX ali. Ele teve origem, na verdade, do jogo tênis, que foi apresentado lá no início, né? Então, o jogo tênis, ele era, como foi comentado, ele era realizado normalmente em campo aberto. Então, como lazer e até mesmo como cuidado em questão do inverno, pelo frio, foi criado o tênis de mesa, que era em locais fechados, em salas fechadas, e como lazer também o pessoal jogava no início, né? Não era um esporte já oficializado,
Não tinha campeonatos referente a isso. Né? Então, no século XIX mesmo, o James Gibb, ele era um inglês, isso tudo começou lá na Inglaterra, ele era um inglês que foi numa viagem para os Estados Unidos e ao retornar para a Inglaterra, ele trouxe umas bolinhas de celuloide, achando que essas bolinhas, tipo, iriam ser melhor para o esporte, porque no início era bolinhas de borracha, era raquetes de papelão com lixa no local da borracha que é utilizado hoje em dia, né? Então, ao trazer essas bolinhas de celuloide, foi percebido que o som da bolinha, quando golpeava a bolinha, fazia esse barulho de ping-pong, sendo nomeado inicialmente ping-pong. Não era o primeiro nome que teve não foi tênis de mesa. O primeiro nome que teve foi ping-pong. Deixa eu passar. Então, em 1901, foi criada a Associação do Ping-Pong, né? Onde, logo após, em 1922, o nome foi alterado para o tênis de mesa, que é conhecido até hoje em dia. Né? Então, dando lugar a uma federação internacional. Então, foi começado a criar regras, começado a padronizar o esporte, né? Então, em 1950, teve um dos marcos mais revolucionários do esporte, que foi o surgimento ali das invenções da esponja, que é utilizada até hoje, né? Dos dois lados da raquete. Então, a raquete já era de madeira e foi criada essa esponja que é colocada até hoje. Que tem atletas que utilizam, né? Um lado com umas esponjas com os furinhos, que é para tirar o efeito, e outros que usam essa normal que está aparecendo ali na imagem para atacar, né? Golpear a bolinha e dar mais velocidade à bolinha, né? Era conhecido popularmente como sanduíche de borracha, essas esponjas, tá? Opa, peraí. Tem mais duas curiosidades também que eu trouxe aqui, referente à história do tênis de mesa, né? Então, no início, obviamente, como começou lá na Inglaterra, a Inglaterra era o país que melhor tinha resultados, né, quando começou os campeonatos, mas após isso, até hoje em dia, né, os países, né, orientais, asiáticos, são os países que predominam o esporte. Então, a China e o Japão tomam conta, né, do esporte em questão de pontuação, em ranking e tudo mais, né. E como curiosidade também, eu trouxe aqui o nome de dois brasileiros que fizeram história no esporte pelo histórico, né. Então, acredito que quem já olhou o esporte, já viu na TV, campeonatos, já ouviu falar sobre esses dois nomes, né. Um é o Hugo Oyama, que ele é um brasileiro que ele jogou em meados ali de 1987 até 2011, então ele teve bastante medalhas de ouro em Pan-Americanos, e foi o que virou referência no Brasil para começarem a jogar aqui no Brasil o esporte, né. Então, e tivemos, hoje em dia a gente tem o Hugo também, Calderano, né, que ele é um jovem de 23 anos, que atualmente ele está no sexto do ranking, né. Então, esses dois nomes são nomes referenciais, né, no Brasil em questão de atletas. Só um comentário também, que antigamente, quando começou o esporte, as mesas não tinham padrão de tamanho, não tinham padrão de altura de rede, então isso também era prejudicial, né, à saúde da pessoa que praticava esse esporte. Por quê? Uma mesa com tamanho maior, com uma rede mais alta, a pessoa utilizava mais força para golpear a bolinha, para a bolinha passar para o outro lado. Então, isso também era prejudicial. Com isso, quando veio a Associação do Ping-Pong, depois virou lá a Associação do Tênis de Mesa, eles começaram a regularizar o tamanho de mesa, então tinha um padrão de mesa, tinha um padrão de altura de rede, e foi padronizado dessa forma, até em questão para a saúde do esportista, né, que praticava aquele esporte. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Aqui. Daí acho que é a Patrícia. Tá aí, Patrícia? Sim, tô aqui. Pode falar. Não apareceu ainda o slide. Não passou para o próximo? Não. Passou? Aqui. Aqui não. Deixa eu tentar voltar. Agora sim. Não, agora sim. Ixi, peraí que agora é eu que fiz errado, então. Acabei de... Posso começar? Sim. Ah, eu vou
vou falar um pouco sobre a atuação do fisioterapeuta no teste mesmo. Então, o fisio tem uma missão muito importante na prevenção e recuperação das lesões. O papel do fisio é minimizar a sobrecarga da exigência física que acontece durante os treinos dos atletas de tênis de mesa. O trabalho de prevenção é orientar o esportista sobre os fatores de risco, principalmente na correção dos desequilíbrios estruturais do corpo, fortalecer toda a cadeia muscular. A prevenção dos músculos chaves é um bom começo para evitar maiores problemas antes do jogo. Pode passar, Breno. É isso. Tá. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Sobre as principais lesões do esporte tênis de mesa. Eu peguei como referência um artigo da Revista Brasileira de Ortopedia. Ele foi realizado no ano de 1999 até 2000. Ele foi um ano de estudo. Ele foi realizado pela Unifesp, que é a Federal de São Paulo. Ele estudou 116 atletas que eles já jogavam o esporte por mais de um ano. Esses atletas, eles tinham idade entre 18 a 59 anos de idade. E desses 116 atletas, 39 atletas apresentavam algum tipo de lesão. A lesão mais frequente foi a tendinite, que acometeu 41,5% desses atletas. Foram 22 tendinites no total. O local mais prejudicado por esses atletas foi o joelho, em seguida com 8 tendinites no joelho, com 8 no punho. No ombro foram 4 tendinites, no cotovelo foram uma tendinite, no tornozelo uma tendinite. Esse estudo ele foi realizado por ortopedista e um fisioterapeuta da Federal lá de São Paulo, que é a Unifesp. Para avaliar, eles fizeram os atletas jogar por 14 horas de treino por semana durante esse ano. E por mais que o tênis de mesa ele seja um esporte que causa bastante lesão, ele é um esporte que causa considerado que causa baixa incidência de lesões nos atletas. É isso, pode passar para o próximo slide, Breno. Essa é a parte da Stephanie, não é? Pessoal, essa é a parte da Stephanie ou não? Desculpa, estamos escutando? Sim. Alô? Sim. Eu estava tentando falar e estava com o microfone mutado, tá? Então, essa parte seria a parte da Stephanie e a parte da Jéssica, tá, professora? As duas estão sem microfone. Então, vou estar lendo aqui
e tentando explicar o máximo possível, tá, sobre os tratamentos. Então, seria 4 fases nos tratamentos, tá? Onde a primeira fase seria a parte de avaliar o esportista, né, e ver aonde estão as piores lesões, onde estão as lesões, né, as possíveis lesões, e realizar analgesia nesses locais, né. Então, através de TENS, através de algumas técnicas, ou até mesmo imobilizando se fosse necessário, né. A segunda fase seria a parte de fortalecimento do atleta. Então, a gente colocou ali até na imagem, tá, em questão da utilização de halter, em questão do punho, né, uma coisa que é bem interessante e colocar em ênfase nesse esporte é que não adianta treinar normalmente os dois lados do braço, né, em questão braço direito e braço esquerdo, os dois braços. Por quê? Tem um braço que é predominante, então ele vai jogar, exemplo, sempre vai jogar com o direito, o tênis de mesa. Então quer dizer que o braço direito dele vai desenvolver mais. Então tem que fazer um trabalho de fortalecimento diferenciado para os dois braços. Por quê? Por causa que tu não vai querer o teu atleta com um braço 5 centímetros maior que o outro braço, que vai ser algo estranho. Então tu vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento diferenciado em cada lado da musculação, né? Outra parte que é bem importante no fortalecimento, eu conversei com atletas que são profissionais referente a tênis de mesa, eles comentaram, claro, teve um atleta que eu comentei que ele era um pouco acima do peso do normal, do esporte, ele comentou que ele sentia bastante dor nos joelhos. Por quê? Por estar muito tempo no movimento de agachamento referente à mesa. Então, eles não ficam de em pé, né? Eles ficam com o joelho flexionado em posicionamento de agachamento. Então, é bem importante também fazer o fortalecimento das pernas, né, na parte inferior dos músculos. Na quarta fase ali, já começam os trabalhos de procepção e conforme a evolução ali do condicionamento do atleta, então tem as limitações, todo atleta tem uma limitação. Então, trabalhar dentro disso para estar evoluindo esse atleta o máximo possível, não passando disso porque pode vir gerar uma lesão. No próprio tratamento pode vir gerar uma lesão se a gente não souber o limite do nosso atleta. E na quinta fase entramos com os gestos esportistas, né? Então seria os movimentos que eles vão utilizar no dia a dia deles, né? Então treinar a melhor forma que ele consegue fazer isso e estudar também às vezes uma forma que ele talvez tenha menos lesão, mas ele vai ter uma prática melhor do esporte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso até em outros esportes pode acontecer, do atleta ter que se adaptar a realizar movimentos diferentes que ele está acostumado. Por quê? Tem movimentos que, dependendo da forma que for realizado, ele não alcança o melhor índice em questão de força, em questão de distância, que ele consegue, exemplo, golpear uma bolinha, né? Então, também estudar a parte dos movimentos referente ao esporte, né? Então, seria essa a quinta fase. No próximo slide, tem algumas bibliografias que a gente acabou utilizando, tá? Eu tenho também aqui, professor, não sei se pode colocar, um áudio de um ex-atleta profissional aqui de Joinville, ele já jogou até por Santa Catarina, comentando um pouco sobre as dificuldades que ele tinha no treinamento dele e tudo mais. Acho que pode colocar, né? Não tem problema nenhum, né? Pode colocar. Até lá na empresa que eu trabalho atualmente, nós tivemos 2 colaboradores, ex-colaboradores, que eram atletas. Uma delas, não sei se vocês conhecem, é aqui de Joinville, ela participa da seleção brasileira feminina de tênis de mesa. Então, é bem legal, assim, eles falando sobre o esporte, que eles demonstram gostar bastante do esporte, né? Então, eu vou botar o áudio aqui de um ex-profissional comentando sobre as dificuldades do atletismo. Vai ser pelo WhatsApp, não sei se vai ficar bom de escutar. Ah, entendi. Bom, no meu caso, o tênis de mesa é um esporte que tu utiliza muito o agachamento, né, posicionado na mesa. Então, o posicionamento para esse tipo de esporte é muito importante. Então, o posicionamento adequado e agachado, com a perna predominante de apoio um pouco atrás e a outra perna na frente. Então, o principal desgaste desse esporte são os joelhos
joelho desgasta muito e, obviamente, o teu braço predominante de apoio, porque é o braço que você utiliza, você exercita praticamente um braço só. Então, no caso, eu utilizo o braço direito, sou destro. Então, ombro e cotovelo são extremamente afetados. Levando em consideração também que um braço geralmente desenvolve mais que o outro. O braço direito deve ter uns 4 centímetros a mais que o braço esquerdo. Mas depois eu posso fazer Então seria isso, tá? Esse é um relato de um atleta. Claro que a gente teria que trabalhar de outras formas, talvez com o relato dele a gente conseguisse montar um tratamento em cima disso, né? Mas o conteúdo que a gente tem para passar é esse, professor. Obrigado pela atenção. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta para os colegas? Não. Não? Beleza. Parte ali de tratamento também bem feito. Única coisa ali para falar para vocês é tomar um pouquinho de cuidado na hora da montagem dos slides, que ali na parte de fases estava ali primeiro como 4 fases e depois na sequência ali vocês no momento de colocar as fases pularam ali o número 3, colocaram primeira, segunda, quarta. Eu percebi isso no meio do trabalho. A quinta fase. Mas ali eu vi ali que é porque no momento foi uma falta de atenção no momento de montar o slide, né? Mas assim, pessoal, 4 fases que eu digo, nessas 4 fases, é uma forma de você dividir as fases, mas vocês podem encontrar em literatura 5 fases, 6 fases, 7 fases, entendeu? Não necessariamente são somente 4 fases, mas a sequência de você realizar um tratamento é dessa forma, né? Ali, por exemplo, vocês colocaram, como nas minhas explicações, eu normalmente coloco resistência primeiro para depois propriocepção. Só porque propriocepção e resistência, elas saem do mesmo pré-requisito, né? Então, uma sendo antes da outra, a resistência e propriocepção não vai fazer lá grandes diferenças. Tá? Elas podem ser feitas, na verdade, até juntas, né? numa mesma fase. Você até pode incluir elas na mesma fase. Não está errado, né? Mas com relação ali, principalmente as primeiras fases, que é uma fase que é bastante delicada, né? Porque qualquer erro cometido nessas primeiras fases pode comprometer totalmente o tratamento, é onde a gente tem que ter uma atenção aí redobrada, né? Só comentando, para finalizar a aula, já estamos no final aqui mesmo, que eu esqueci de comentar da apresentação anterior, que é sobre a luta ali, o boxe, né? Mike Tyson e Evander Holyfield. Lembro muito bem dessa luta, eu assisti, não já entregando a idade, né? Mas eu lembro muito bem dessa luta, eu era criança na época, mas eu lembro dessa luta. E eu lembro ainda que na época que aconteceu isso, um chocolate que vendeu bastante na época era exatamente da orelha do Holyfield. Uma orelha com uma mordidinha assim em cima da orelha. Eu sabia que você ia lembrar, pô. Hoje em dia é bullying, não é? Meu horror! Deve ser nojento. Não, assim, meio. Como quase tudo nos anos 90 era tudo meio trash, né? Se você for pesquisar, era uma barbaridade das coisas que eram vendidas. Verdadeira zoeira raiz. Não, total, zoeira raiz mesmo. E pior que esse chocolate, não lembro agora qual é a marca do chocolate, mas vendeu horrores. Todo mundo queria comprar a orelha do Holyfield. Era uma orelha de chocolate com uma mordida na ponta.
O cenário. Não, eu sabia que o professor ia lembrar, pô. O mais velho da turma. Valeu. Valeu. E é isso então, pessoal. Encerramos por hoje. Finalizaremos Ô, professor. as apresentações na próxima aula. Diga. Não, eu só queria avisar que eu não apresentei porque o nosso também é vídeo. Eu fiquei com medo de não dar certo o áudio. Aí você quer que eu mande para você ou tento colocar na próxima aula? Tenta colocar na próxima aula e me manda também. Tá, mando hoje já também. O vídeo talvez seja mais fácil você me mandar pelo WhatsApp. Talvez pelo e-mail eu não consiga. Tá bom. Uhum. Tá bom? Uhum. Obrigada. Tem alguém que vai fazer sobre futebol? Não. Tem, vôlei tem. Ah, tá. É que eu conheço um atleta de futebol, mas não tinha pensado nisso antes. A gente continua o nosso trabalho. Meu. Beleza, então, pessoal. Encerramos por hoje. Finalizaremos as apresentações, então, na próxima aula. Ok? Falou. Boa noite. Beleza, boa noite. Obrigado pela aula. Até Beleza, semana que obrigada. vem.